Estamos em contato então com Pernambuco, com o Recife. Nós vamos conversar agora com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, está conosco para bater um papo, falar um pouquinho mais da situação lá do Sport Recife e desse episódio da última quarta-feira. Presidente Evandro Carvalho, boa noite. Muito obrigado por nos atender aqui à Rádio Bandeirantes de São Paulo. Boa noite, é um prazer estar com vocês. É uma satisfação poder participar na Bandeirantes com o Fernando e com o Ricardo neste breve bate-papo pela manifestação nossa acerca dos últimos incidentes aqui na nossa capital. Bem, presidente, o que de prático está sendo feito aí para tentar evitar que esse fato lamentável se repita? Eu sei que vocês tiveram, as autoridades pernambucanas hoje estiveram reunidas, né? O pessoal da polícia, enfim, da justiça. O que é que está sendo feito para tentar evitar esse tipo de coisa? Verdade, eu vou buscar sintetizar. Eu desembarquei hoje por volta de meio-dia em Recife, me dirigi diretamente para a CEPLAC, que é a Secretaria do Governo, onde tivemos um encontro com praticamente todos os representantes dos poderes que constituem e representam o Estado de Pernambuco, desde a chefia de gabinete da governadora Raquel Lira, o meu querido amigo Fernando, presidente da OAB, o Procurador-Geral do Estado, Ministério Público, o Tribunal de Justiça, que encaminhou sua representação dos desembargadores Fausto e seu assessor, mais o próprio secretário Alessandro, que é um delegado de carreira da Polícia Federal, que responde pela nossa Secretaria de Defesa Social, a secretária adjunta Dominique, enfim, Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, enfim, todos os organismos que administram o Estado, em especial quanto à representação política do poder público e principalmente as operativas policiais e a gestão policial, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu tenho uma posição que não é contemporânea, não é recente, ou não decorre deste fato isolado que ocorreu aqui. Primeiro, eu entendo que os clubes de futebol, eles são vítimas. Por exemplo, o Sport hoje foi apenado por força de uma liminar. Eu compreendo, o Perdiz me ligou, eu aceito que o STJD, a CBF, precisam dar uma resposta à opinião pública, mas do ponto de vista, falando aí como jurista, como professor, enfim, como na minha formação de operador de direito, não faz nenhum sentido punir uma vítima pelo fato de que o Estado, a segurança pública do Estado, eu falo Estado aí, não é só Pernambuco, é o Estado, a nação brasileira, já perdeu, na minha avaliação, esta guerra que nós travamos com esses marginais que se autodenominam integrantes de torcida organizada, que na verdade não compõem formalmente nenhuma torcida, mas que integram núcleos de bandidos, de marginais, que eles, dentro da nomenclatura do tráfico, denominam de bondes. Então, existe determinada facção do bairro tal, da periferia tal, a outra da periferia tal. Elas se degladiam e o único ponto em comum delas é a questão da festividade, do futebol, que eles utilizam isso e cometem os mais diversos crimes. Tivemos, sem dúvida, e fizemos nossa meia-culpa hoje, tivemos na nossa avaliação, e eu digo nossa, porque eu participo, eu fui delegado de carreira, eu fui corregedor geral, eu fui coordenador de segurança, eu atuei tanto no Serviço Público Federal e Ministério do Interior, Receita Federal, então a minha formação foi no Serviço Público. Há 20 anos eu milito como advogado em Recife e em São Paulo. Mas eu nunca perdi esse meu DNA de legalista, de imposição da maneira que for necessária e possível, com o uso da força, até quando cabível nos limites da lei, para que o Estado se imponha. E a verdade é que eu já percebo isso há uma década, nós perdemos essa guerra social, essa guerra urbana contra essa marginalidade. Então, ou nós, e meus amigos deputados às vezes se aborrecem comigo, eu costumo dizer que nós temos um parlamento frouxo, onde nós temos deputados e senadores que não têm um pingo de coragem para aprovar uma legislação básica que seja dura, equivalente, por exemplo, a que a Câmara em Londres aplicou no período dos hooligans, equivalente, por exemplo, que o Congresso colombiano sancionou e publicou e o presidente validou
enquadrando os crimes de violência de torcedores como crimes de atentado à segurança nacional, porque eu me sinto tão impotente como a polícia se sente. É o que nós, no jargão policial, já tem 20 anos que eu saí do trabalho policial, mas é enxugar gelo. É você detém as pessoas, apresenta as pessoas, vão responder um TCO, vai ser lavrado TCO, vão responder o chamado crime de menor poder ofensivo, e no fim das contas, esses marginais continuam convivendo conosco dentro de uma sociedade que supõe-se deveria ser organizada e deveria ter a prevalência do direito e a garantia constitucional da segurança do cidadão. Ô, presidente, e nós não temos. Sim, ô, presidente, o senhor não acredita que... eu concordo com tudo isso que o senhor está dizendo, né? Realmente as nossas leis, elas precisam ser ajustadas, essa gente precisa ser condenada, precisa ser colocada atrás das grades. Agora, enquanto isso não acontece, porque o senhor está relatando a dificuldade para que haja essa mudança, o senhor não acredita que os clubes precisam ser responsabilizados? Porque com esse modelo que nós temos atual, sem a responsabilização dos clubes, não está funcionando. E a gente está vendo essa violência chegar cada vez mais próximo, mais perto. O senhor não acredita que responsabilizar os clubes talvez fosse uma saída momentânea nesse instante para a gente tentar evitar esse tipo de coisa? E a própria torcida, no caso, seria ali uma espécie de fiscal da coisa para não permitir que o seu clube seja punido desportivamente, evitar entregar os torcedores que cometerem atos bárbaros. E olha, Capriotti, complementando, presidente, boa noite, é o seguinte, é muito mais prático e rápido, porque como explanou o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, a gente tem que ter mudança de lei. Mudança de lei é algo muito complicado, é mudança de Constituição, demora. Os clubes, está na mão dos clubes, das federações, uma delas que o senhor preside, da CBF, de como na sugestão do Capriotti, punir o clube. Não importa, torcedor identificado com aquele clube, penalizado, perde o ponto e acabou. Aí vai se descobrir. Tem que ser mais dura, né, Fernandinho? Não. Assim, elimina do campeonato, portão assim, fechado, final pena dura, desportivamente, né? Algo tem que ser feito, uma pena dura. A eliminação do campeonato, a perda de pontos que pode significar um rebaixamento, enfim, tá na mão dos clubes. O que o senhor diz seria o mundo ideal, mas difícil porque a gente vai envolver muito mais gente. O universo dos clubes, em cima do que o Capriotti falou, seria algo mais prático. O que o senhor acha? Muito bem. Eu concordo plenamente e, na verdade, de fato, efetivamente, nós já fazemos isso. Todas as vezes, por exemplo, eu vou citar um exemplo básico, clássico. O Sport teve um jogo o ano passado no Ceará e a torcida do Sport do Ceará promoveu um distúrbio no estádio, quebrou cadeira, entrou em briga ou conflito e o Sport foi punido com perda de cinco jogos, realizou jogos só com crianças e mulheres. Isso, presidente, isso é paliativo, desculpe, é ponto, é eliminação, tem que ser algo mais drástico. O momento exige algo mais sério, mais dramático, mais incisivo. Tudo bem, mas toda pena corresponde, é preciso que haja uma tipificação e uma relação, é preciso que haja nexo causal. Então vamos lá, nós temos um evento dramático, eu já me solidarizei hoje cedo com todo o grupo do Fortaleza, o presidente do Sport permaneceu no hospital até 5 da manhã, eu estava voando. O que aconteceu? Nós tivemos um jogo e num bairro denominado Curado, que já é praticamente fora da cidade, um ônibus, após o jogo, certamente a maioria das pessoas que se envolveram nessa agressão ao ônibus sequer foram ao jogo, sequer estavam no jogo, então não é razoável supor que um clube, que é uma entidade privada, que realizou um evento, que este evento o clube aportou, nós trabalhamos clube e federação juntos, num evento desta natureza, nós colocamos 360 homens de vigilância acreditada pela Polícia Federal, pagos. Cada homem desse custa R$180. Então o clube e a federação aportam 180 homens, fornecem condições de deslocamento à Polícia Militar, por exemplo, o jogamento do Náutico, eu aluguei 3 ônibus para reforçar o efetivo da Polícia Militar. Presidente, eu entendo toda essa sua justificativa, mas o momento é de ação. Não adianta ficar ponderando
elucubrando com todas essas situações. E sabe o que vai acontecer? Nada, e daqui a alguns dias. Mas então vamos esquecer o ponto de vista jurídico, vamos para o ponto desportivo, que é o que vocês, dirigentes, podem fazer. Pune, depois vai atrás. O marginal atira ou joga uma bomba ou uma pedra num ônibus fora da cidade após o jogo. Como seria plausível supor que o clube, pelo qual se supõe ou se constata que aquele criminoso, mesmo que não tenha ido ao jogo, é torcedor, como se transferir essa pena para o clube? Seria uma medida drástica, completamente ao largo de qualquer parâmetro de razoabilidade. Eu entendo que a torcida em campo, o clube tem que responder. Houve distúrbio em campo, a torcida, ainda que o clube tenha providenciado vigilância... Mas, presidente, os distúrbios mais graves não acontecem mais nos campos. Eles acontecem fora, mas os próprios torcedores seriam a maior fonte de informação para a apuração do caso. 100, 200 mil torcedores correndo atrás de quem fez o negócio e trazer a informação para a autoridade competente, olha, esse cara não era do clube, então ele é um marginal, o clube não vai ser mais penalizado. Mas do jeito que tá, não vai acontecer nada, presidente, infelizmente, me perdoe. Nós fazemos isso, nós temos aqui o Disco Denúncia. Vocês recordam, talvez a grande mídia não lembre, mas quando eu assumi a federação, houve um homicídio nas proximidades do Arruda, um jogo de futebol. A federação aportou, se eu não me engano, 30 mil reais no disco de denúncia de recompensa. As pessoas foram denunciadas, foram presas, foram a júri popular e foram condenadas, cada uma delas, a mais de 30 anos de reclusão, cumprem pena. Nesse episódio do ônibus, hoje mesmo eu assinei um contrato, eu coloquei o disco de denúncia em ação, coloquei recompensa, nós já devemos ter aí, até onde eu sei hoje, na reunião, 6 ou 7 já denunciados, e nós, sem dúvida nenhuma, prenderemos essas pessoas na próxima semana. Essas pessoas irão à audiência de custódia, porque a prisão que nós pretendemos fazer é de natureza que permita, que dê um tipo penal que possibilite a reclusão deles a presídio. Agora, eu não vejo... É tentativa de homicídio, não é, presidente? Existe uma configuração penal aí que se pode até ampliar, com uma associação criminosa, tentativa de homicídio, etc. Porque se nós formos ficar naquele tipo penal, que é o chamado crime de menor poder ofensivo, que vai para o TCO, de dano leve, lesão leve, dano ao patrimônio, isso não vai representar nada. Então, o que nós visualizamos... Isso é a solução para o caso, presidente, e para o futuro, para que isso não aconteça. Porque se você botar uma coisa desse sentido, porque isso também pode ser briga de facções, briga de torcidas organizadas, mas se você colocar que o clube vai ser penalizado desportivamente, como citou o Capriotti, dependendo do grau, queria lá 4 graus, machucou alguém, eliminação, ameaçou, perde ponto. Não sei, cria aí uma graduação. Para você evitar o que vai acontecer, porque nós estamos fechando o portão depois que o ladrão entrou. O senhor é a favor disso, presidente, de punição ao clube? É possível fazer isso. Veja, eu sou um operador de direito, eu sou cartesiano, eu trabalho com primeiro o princípio da legalidade e da aplicabilidade da legalidade. Mas vamos primeiro falar do direito esportivo, presidente, porque o direito, como lei, ele exige mudanças de lei, é complicado. E a mudança esportiva está na mão de vocês. Eu compreendo. Não, a mudança esportiva, ela teria que ter a previsão legal. Por exemplo, hoje, do ponto de vista jurídico, desportivo, é impossível o STJD retirar ponto de um clube por um evento de violência patrimonial ou pessoal que tenha ocorrido. Mas se vocês, presidentes de federação, presidentes de clubes, falarem vamos mudar, é mais fácil você ter a unanimidade dentro do esporte do que ter uma unanimidade no Congresso Nacional, no Senado Federal. Sem dúvida. Você conhece, você domina isso naturalmente, e a maioria dos torcedores, o que nós chamamos de conselho técnico. É a reunião dos clubes, onde os clubes deliberam o REC, o regulamento específico da competição, e o regulamento geral, o RGC da competição. É preciso que essas previsões legais elas sejam estabelecidas, desse arcabouço jurídico, que é a terminologia que se usa muito hoje, é preciso que haja a previsão legal para que possa se aplicar a pena. Hoje nós não temos essa previsão. O que é que nós podemos fazer hoje? Correr dentro do Código Penal, prender, recolher a presídio, investir recurso financeiro como nós investimos com disco de denúncia. Pernambuco foi o primeiro estado, nós chegamos a investir mais de 100
130 mil reais em tecnologia de rastreamento, que nós chamamos de tagueamento de rede social. Nós fizemos isso há 5 anos, que permite à inteligência detectar possíveis informações sobre ajustes e acessos para cometer violência por gangues. Tudo isso é desenvolvimento de tecnologia. Hoje, o governo do estado disponibilizou para nós, para os clubes, a tecnologia para instalação de reconhecimento facial, de câmeras com reconhecimento facial dos estádios. Então, o esporte já tem isso. Nós colocaremos agora no estádio do Náutico e do Santa Cruz. É um conjunto de ações, nenhuma ação isolada, somente uma ação. Se estabelecer que o clube vai perder ponto porque houve um atentado ou alguma coisa fora do estádio, isso por si só, isolado, não vai resolver a questão. Presidente, ações radicais exigem medidas radicais. O senhor está só contemporizando, me perdoe. Mas medidas só podem ser tomadas se houver previsão legal. Não tem. Então, mas do ponto de vista desportivo, está nas mãos de vocês, não é, presidente? A gente entende a questão legal, mas o desportivo está nas mãos da CBF, das federações, dos clubes. Não. Se vocês se reunirem e disserem assim, ó, vamos colocar no regulamento geral das competições. Do brasileiro, que vai começar. Vamos colocar regulamento geral das competições. Clube em que o torcedor cometer atos bárbaros vai ser rebaixado. Sei lá, por exemplo. Se os clubes deliberarem isso. Mas é isso que ele está falando, presidente. É isso. Há esse movimento depois desse episódio radical e lamentável, o senhor percebe? Não dá para ter só solidariedade, presidente. Não chegou a meu conhecimento. Além do mais... O senhor encamparia isso, já que isso aconteceu no seu quintal? Vamos lá. O que é que nós temos a observar? Hoje nós temos 2 leis vigentes. Nós temos a Lei Geral do Esporte e temos alguns artigos da Lei Pelé ainda vigente, porque outros foram derrogados, a lei não foi revogada. Então, dentro da legislação vigente hoje, CBF e federações, respectivamente, elas não têm poder de voto ou poder de veto sobre as deliberações dos clubes na Assembleia. Então, eu, por exemplo, se eu fizer aqui no Campeonato Estadual e eu propor uma medida dessa, eu nem voto, que eu sou proibido de votar, nem posso vetar qualquer decisão dos clubes. Então, essa decisão, seja favorável ou desfavorável, ela só pode ser tomada pelos clubes no Conselho Técnico. Presidente, o senhor propôs jogos com torcida única nos estádios do Brasil? Vamos lá, isso é uma posição que, na verdade, não é contemporânea, não é de hoje. Ela naturalmente se exacerbou o comentário sobre isso, mas eu, dentro da minha visão, e eu digo minha visão de história, não como advogado hoje, mas de história dentro do modelo de direito de repressão à criminalidade, eu entendo que esta guerra nós perdemos e eu visualizei, eu vislumbro, é uma expectativa minha, uma presunção minha de que se nós tivéssemos, eu defendo isso há 2 anos, se nós tivéssemos um conjunto, um apoio integral de todos os clubes para determinar uma ação absolutamente inédita, heterodoxa, dura, por exemplo, durante um ano inteiro, durante todo o período, 12 meses, todas as competições, apenas fosse possibilitado a ida da torcida única. Eu presumo, é uma previsão minha, de que esse movimento talvez gerasse uma implosão dentro das chamadas torcidas organizadas de parte dos torcedores do bem contra esses marginais e talvez isso pudesse, não é uma certeza, mas talvez levasse a um movimento interno que possibilitasse a exclusão e a expulsão do convívio dos torcedores desses marginais. Presidente, na minha avaliação, nós precisamos fazer alguma coisa. Agora, isso que a gente está cobrando, mas eu vou discordar do senhor. Nós não perdemos a guerra, nós perdemos batalhas. A guerra pode ser virada com medidas drásticas que nós estamos colocando aqui, cobrando e até sugerindo, mas parece que todo mundo está se escondendo nesse arcabouço jurídico. O momento é radical, presidente. Nós temos que ir para cima. A guerra não está perdida. A batalha, algumas batalhas foram perdidas, mas existe possibilidade de você mudar, de ser mudada essa história. Nós não podemos aceitar que perdemos e acabou. Vamos lá. Eu compreendo e defendo que nós vamos precisar de uma mudança na legislação. Partindo naturalmente da Câmara. Esportiva ou a legislação esportiva resolveria, presidente? Punição para o clube inibiria isso. Tudo bem, mas a legislação esportiva, nenhuma federação
muito menos a CBF, tem competência para fixar. A lei não permite, eu não posso determinar por ato próprio. Mas o senhor ou por ato comanda da- clube, o senhor pode sugerir. O problema é que a sugestão tem que partir de quem comanda, e quem comanda é a CBF. Olha, a minha sugestão, que vem há 2 anos, de aplicar a torcida única como uma medida, em princípio, educativa, eu lhe confesso que das 27 federações do Brasil, a única que tem essa visão sou eu. As outras 26 são contrárias. Então, eu não vejo, Que para pena. ser sincero, eu não vejo clima, eu não acredito, para ser bem franco, que qualquer clube, uma minoria de clubes, 10% do clube, eu não acredito que os clubes votem, deliberem uma decisão desse Jair. Eu não vislumbro isso. Porque se eu não conseguir convencer 26 federações de uma medida que não é tão radical assim, que seria mais uma medida de aspecto pedagógico, se eu não conseguir convencer 26 federações, o que dirá convencer 20 clubes de Série A, 20 de B, 60 da C, 100 da D? Não acredito que de modo algum isso seja factível. Ô, presidente, o senhor está há quanto tempo aí à frente da Federação Pernambucana? Completei 10 anos. Eu assumi 3 anos, quase 4 anos, em razão do falecimento do presidente, e tive Carlos 2 Alberto, eleições. né, era o presidente anterior. Ele faleceu, eu era o vice-presidente, na verdade, eu era advogado dele, era vice-presidente, mas a minha atuação era em São Paulo, e com o falecimento dele, então houve essa convergência dos clubes e eu retornei a Recife, permaneço com a minha atividade em São Paulo, mas já com o escritório que tem toda a minha família, filhos, etc., assumem a maior parte. Eu diria que hoje eu atuo cerca de 40% na área jurídica do que eu atuava anteriormente. E o senhor tem previsão de ficar até quando à frente da federação aí? Eu tenho direito a 2 eleições. E dá mais quanto tempo aí? O senhor ficaria mais quanto tempo aí? Mais 8 anos? 8 anos. Mais 8 anos. Aí o senhor totalizaria 18 anos, né, na federação, exato. se o senhor cumprir tudo. E como o Exato. senhor tem visto o movimento na CBF aí com o Edinaldo Rodrigues, que foi retirado da presidência, liminar, caça liminar. O senhor apoia o Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF? Como é que o senhor está alinhado nessa questão? Sem dúvida, eu sou alinhado e aliado a Edinaldo. Atuamos, eu também me inseri nesse conjunto, desse processo, nessa forma de atuar, na contribuição que eu pude, e ficamos satisfeitos com o desenlace da manutenção do status quo da chamada autonomia administrativa, que é aquilo que nós falamos que a Constituição prevê da gestão da natureza, da administração própria e autônoma, sem intervenção de terceiros. Então, isso é positivo, porque isso garante a não intervenção estatal em entidades privadas, e nós tivemos, inclusive, a possibilidade de uma eleição. Nós tivemos, com a previsão que havia à época da não condição da permanência de Edinaldo, nós tivemos 2 candidaturas postas, uma candidatura pelo Nordeste, onde dos 9 estados, praticamente não, dos 9 estados, 6 estados se filiaram, ou 7 se filiaram a essa candidatura, e eu me filiei, ou me alinhei com a candidatura de Reinaldo de São Paulo. Eu entendo que prevaleceria mais e seria mais salutar para o futebol a gestão do modelo de São Paulo, que é uma gestão mais executiva e menos política. Edinaldo retornou, portanto, restabelecemos, Edinaldo e eu, essa relação de confiança e apoio que nós temos hoje. Acabou a Liga de Clubes, presidente? Não, muito pelo contrário. Mas nem começou. Não, a Liga de Clubes, na verdade, Reinaldo Bastos de São Paulo e eu fomos os primeiros presidentes a sentar à mesa com o Edinaldo e expor a ele a conveniência e o interesse da CBF que deveria ter, e Edinaldo apoia, como eu e Reinaldo. A melhor solução para a CBF e para o futebol brasileiro é a Liga. Por quê? Muitas pessoas falam da CBF e comentam. A Série A é superavitária. Então a Série A, ela além de se autofinanciar, ela gera receitas milionárias aos clubes. O que é que a CBF ofere de receita da Série A? 0, absolutamente nada. E continua a ter despesa, porque toda a estrutura é da CBF. A Série B é autossuficiente.
superavitária, não, evidentemente, na proporção da Série A. O que é que a CBF ofere de receita da Série B? Nada, tem despesa. Ora, o raciocínio lógico que nós colocamos à época, Edinaldo, era que, primeiro, se nós nos liberarmos, e é isso que nós desejamos, da Série A e Série B, eles têm grandes executivos como Yuri do Esporte, como o Marcelo do Fortaleza e tantos outros aí no Sul-Sudeste, eles podem perfeitamente se autogerir, eles têm total capacidade de empreender projetos que estimulem a participação desses clubes e fortaleçam a representação dele, tanto nacional como internacionalmente, e com isso oferirem receitas. Ora, a CBF não terá mais despesa e poderá implantar o que eu defendo, que é o incremento, o aumento, a evolução da base, da pirâmide. Por exemplo, eu acho muito pouco que nós tenhamos apenas 60 clubes na Série D e acho que 60 na Série D. Eu acho que nós tínhamos espaço para ter pelo menos 100 clubes na Série D e 100 na Série E. Por quê? Porque a base do futebol brasileiro é muito ampla. Então nós temos uma capilaridade muito grande em todos os estados da federação. Como a CBF tem que arcar com inúmeros custos de Série A, Série B e Série C, realmente cria dificuldade para ela de ampliar essa base de desenvolvimento do futebol. Então é desejo da CBF, é desejo hoje de grande parte dos presidentes das federações, eu cito Reinaldo, eu e mais alguns, eu não vou nominar para não fazer injustiça, mas eu acredito que pelo menos 50%, 60% desse conjunto de presidentes de federações apoiam integralmente, Edinaldo, na afirmação de que os clubes têm que se reunir, têm que estabelecer uma relação que possa permitir a eles ter uma sociedade comercial, a chamada liga. Infelizmente, até agora, nós estamos vendo um cabo de força aí entre a Libra e a outra, que eu não recordo o nome. Liga Forte Futebol. Liga Forte, acho que o esporte é da Liga Forte. Os clubes até hoje, por incrível que pareça, os clubes não conseguem, apenas 20 clubes ou 40 clubes, eles não conseguem se reunir, sentar à mesa e implantar um projeto que viabilize essa solução. Essa solução é benéfica para eles clubes, é benéfica para a CBF, é propositiva para o desenvolvimento do futebol brasileiro e é o incremento de receita desses clubes dentro do contexto do futebol brasileiro. É uma coisa realmente difícil de compreender como é que eles ainda patinam, eu acho que há 3, 4 anos, que eles discutem assuntos que nós, na CBF, várias vezes nós nos reunimos com eles, e nós ficamos sem entender como eles não conseguem evoluir na formatação e definição desse modelo e na implantação dessa sociedade, ou desse modelo que se chama hoje de liga. Sim, que mas seria a solução ideal. Mas o que acontece aí, respeitando a posição do senhor, mas eu pelo menos entendo isso. A CBF não tem respaldo moral hoje para levar qualquer coisa adiante, qualquer projeto, presidente. O presidente Edinaldo está aí à base de liminar. Os ex-presidentes da CBF ou saíram de lá presos, ou saíram de lá retirados. Há uma crise moral no futebol brasileiro de muitos anos, que para a CBF, do ponto de vista financeiro, não interfere em nada, porque a CBF é milionária, as federações têm as suas receitas, está tudo certo, mas os clubes estão cada vez mais falidos, cada vez mais pobres. A Liga seria uma solução, mas exatamente por uma falta de um comando na CBF que não consegue aglutinar esses clubes, a gente vai ver aí um futebol brasileiro novamente dividido, com Liga Forte, com Libra, com vários grupos, e a CBF, com a sua crise moral, com o cofre cheio, não conseguindo fortalecer o futebol. A seleção brasileira dando vexame um atrás do outro. Então, maior respeito ao senhor alinhado ao presidente da CBF, mas esse modelo de administração, presidente, esse modelo de administração do futebol brasileiro está falido há muito tempo, infelizmente. Vamos lá, vou lhe fazer uma inconfidência. Quando o movimento da formação de liga surgiu no Brasil, os clubes, nós tínhamos duas opções. Primeira opção, que seria o razoável, era dizer, a CBF, como entidade dirigente, vai comandar esse processo e ela vai implantar a liga. Os clubes, por unanimidade, e daí o apreço, e eu digo a você, eu convivo com todos os clubes da Série A e Série B da CBF, não existe hoje uma exceção entre os clubes da Série A e Série B que sejam oposição a Edinaldo. Todos eles têm apoio e declaram esse apoio abertamente a Edinaldo.
Tanto que na eleição, todos os 40, à exceção de um clube, que eu não me lembro agora qual foi, acho que de Alagoas, não me lembro, um clube que não assinou, mas todos os clubes apoiaram Edinaldo. Os clubes escolheram... Mas o senhor acha legal não ter nenhum tipo de oposição? Tá tudo bem, tá tudo funcionando, os times de futebol, os times de futebol não estão quebrados, violência, descompasso, população caindo pelas tabelas. População descrente no futebol, achando que só tem maracutaia no futebol e... Tudo tá certinho, só temos unanimidade, presidente. Não, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo em outro planeta. Não, os clubes, quando deliberaram formar a liga, eles estabeleceram uma unanimidade e solicitaram à CBF, e o presidente Edinaldo atendeu, de que eles, clubes, iriam pesquisar, iriam captar, iriam estabelecer, iriam formatar e iriam implantar as ligas com anuência, aprovação, aceite e apoio da CBF. Esse modelo não foi a CBF que apresentou aos clubes, o inverso. Os clubes apresentaram a CBF. E o presidente Edinaldo, eu participei, o presidente Edinaldo, com toda a cordialidade, com toda a visão de que realmente é uma tarefa que é muito mais aprazível do ponto de vista técnico, político, para os clubes, entre eles próprios, estabelecer essas regras, o presidente Edinaldo delegou essa tarefa aos clubes. Se os clubes não conseguiram fazer até agora, não há como se responsabilizar o presidente Edinaldo. No momento que o presidente Edinaldo deixou momentaneamente o comando da CBF e abriu-se a perspectiva e a possibilidade de eleição, nós tivemos duas oposições, dois blocos de oposição. Um bloco do Nordeste, do qual eu não participei, e um bloco do Sul-Sudeste, que era o Reinaldo, ao qual eu me filiei. Então nós tivemos, sim, dois blocos antagônicos disputando como oposição um espaço para uma eleição. Agora, tudo ficou certo rapidinho, né? Nós vivemos um regime democrático e, naturalmente, o Estado de Direito se impõe. Os advogados foram competentes, estabeleceram o Estado de Direito jurídico, se impõe e obtiveram êxito, e nós temos que respeitar. Qualquer pessoa de sã consciência vai entender que nós precisamos respeitar decisões jurídicas e a coisa é julgada. Não há como se estabelecer convivência na sociedade se nós não respeitarmos a legislação e não acatarmos as decisões judiciais. Presidente, eu quero agradecer demais a presença do senhor. Nosso horário aqui explodiu, estourou, mas muito obrigado por nos atender. Boa sorte, sucesso. Tomara que o senhor consiga mudar aí o futebol brasileiro, o futebol pernambucano, e a gente tem aí dias melhores, porque os dias estão muito ruins. Muito obrigado, um bom fim de semana, até a próxima, viu, presidente? Agradeço, foi um prazer, um abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Aí o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, o Evandro Carvalho, que